Você que está nos acompanhando pela internet, seja muito bem-vindo à casa do Senhor. E quero também agradecer a todos pela presença, né? Nossos pastores tiraram o final de semana de folga, merecidamente. E ele me fez um convite, como a irmã Ida falou, um desafio, trazer a palavra de Deus para vocês. Mas tudo é para honra e glória dele, né? Humanamente falando, a gente não se sente capaz, não se sente habilitado a falar do amor dele, mas quem capacita é ele e tudo é para honra e glória dele. Então eu tenho certeza que o que ele quer falar para cada um de vocês, ele vai me usar. Amém? Abra a sua Bíblia aí em Marcos 10, capítulo 46, Marcos capítulo 10, versículo 46. Marcos 10, do 46 ao 52. Amém? Todos acharam? Tem Bíblia lá no fundo. Se tiver alguém que não tem Bíblia aí, ergue a mão que alguém vai levar uma Bíblia para você. A palavra de Deus diz assim, em Marcos 10, a partir do 46 ao 52. Então chegando a Jericó, quando Jesus e seus discípulos saíram da cidade, e uma grande multidão o seguiu, um mendigo cego, repitam comigo, um mendigo cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Repita comigo, à beira do caminho. Quando Bartimeu, só um minutinho que eu perdi aqui, à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que era Jesus de Nazaré, que estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E muitos lhe diziam aos brados: cale-se, cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando Jesus ouviu, parou e disse: fale para ele vir aqui. Então chamaram o cego. Anime-se, disseram, venha, ele está te chamando. Bartimeu jogou sua capa, repita comigo, sua capa, para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. Aí Jesus o pergunta: o que quer que eu te faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Rabi, que eu enxergue. Tem versão que fala assim, que eu veja. E Jesus disse: vá, pois a sua fé curou. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Repita comigo: seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Você pode fechar sua Bíblia. É um texto que conta a história de um cego, né? De um mendigo cego. E você, trazendo para nós aqui hoje, além de mendigo, que já é uma condição extrema para um ser humano, ele era cego. Se nós aqui hoje fecharmos nossos olhos e imaginar onde você mora, a sua mente vai percorrer rua por rua, inclusive dentro da sua casa, sim ou não? Mas imagina você, uma pessoa que nunca viu nunca viu o rosto do pai, o rosto da mãe, nunca viu a rua por onde ele morava, e ele ali por cima era um mendigo. Então essa capa significava o quê? Que ele tinha permissão para pedir esmola ali naquele lugar. Aquela capa significava que ele tinha permissão para estar ali, ou seja, ele era filho da cidade. E esse texto é muito rico, porque ele traz para nós aqui um aprendizado muito grande. Porque Bartimeu, ele era cego, ele era um mendigo, mas ao ouvir o barulho da multidão, ele se posicionou. O que está acontecendo? E falaram para ele: Jesus de Nazaré que está passando. Olha a atitude dele. Ele não se preocupou com a cegueira dele, ele não se preocupou com a sujeira dele, porque ele era mendigo, morava na rua, com certeza ele estava sujo. Mas ele teve uma atitude.
E muitas vezes falta na minha vida, na sua vida, e você que está nos acompanhando, muitas vezes falta é a atitude, o posicionamento de buscar uma melhora, de buscar aquele que pode nos ajudar, aquele que pode trazer um renovo na nossa vida. Muitas vezes a gente negligencia o nosso milagre, mas aquele cego não. Ele não se preocupou. E o texto que nós lemos diz que a multidão que ia à frente se sentiu incomodada. Olha aqui para mim, o povo de Deus incomoda. Não porque nós somos diferentes do que está lá fora, mas o que habita em nós faz com que nós sejamos diferentes do que está lá fora. Posso ouvir um amém? Então o povo de Deus é diferente. E aquele cego, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu quero fazer um paralelo aqui com vocês. Vamos supor que o mendigo sou eu. Eu sou o mendigo. E toda vez que eu falar Jesus, filho de Davi, toda a igreja vai gritar: cale-se, não incomode o mestre, cala a boca. Vamos lá? Eu vou falar primeiro, depois vocês mandem eu calar a boca. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão sempre quer nos paralisar. Independente do seu tamanho, do seu status, sempre haverá uma multidão querendo nos oprimir. Mas o Bartimeu, o cego Bartimeu, ele não se preocupou. E o texto diz que toda vez que tentaram repreender ele, ele gritava mais alto. Ele não se limitou à multidão. E nós precisamos tomar posse disso. Não deixar a multidão nos limitar. Não permitir que a multidão nos cale, porque o milagre só depende de mim e de você. Ele cria e ele tem a fé que o milagre ia acontecer. Entendeu? Então, nós precisamos tomar posse disso. Assim como Jesus, o mesmo Jesus daquele tempo é o Jesus de hoje, ele está aqui nessa noite. Você crê? Pois aquele mendigo não se intimidou. Ele não se deixou paralisado pela multidão. Mas o texto fala que o clamor dele era muito forte. E muitas vezes a gente tem vergonha. Eu não vou falar para o meu líder porque eu tenho vergonha. Olha, eu estou passando por uma situação no qual eu não vou falar para o meu pastor porque eu tenho vergonha. Você que nos acompanha pela internet, você que está aí na sua casa, existe milagre para você nessa noite. Existe milagre para você nessa noite. Existe cura de Deus para você nessa noite, mas você precisa se posicionar. Você precisa sair de sua zona de conforto e clamar a Deus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o texto fala que ele não se acovardou. A multidão não teve o poder de paralisá-lo. E nós temos algumas passagens na Bíblia que falam que pessoas venceram a multidão. Eu não sei qual é a multidão que está na sua vida hoje, que está te paralisando. Eu não sei qual é o gigante que levantou na sua vida. Eu não sei o gigante que levantou na sua casa. Mas eu sei que o Deus provedor, o Deus que restaura, o Deus que cura, o Deus que liberta, está no controle de todas as coisas. Você pode se manifestar na presença dEle? A Bíblia conta a história da mulher do fluxo de sangue. O que impedia ela chegar até Jesus? A multidão. Por que a multidão? Porque ela tinha vergonha. Naquele tempo, a mulher, naquela situação, e quem é mulher sabe muito bem disso, era motivo de humilhação, de vergonha, tinha que ficar isolada. Só que a dela fazia muitos anos. Mas ela decidiu, chega, basta. E na minha vida, na sua vida também é assim. As coisas acontecem, seja ela boa ou ruim, do seu posicionamento, da maneira na qual você encara a vida. E ela decidiu, chega. E ela venceu a multidão, venceu a vergonha, ela venceu o medo e ela foi até Jesus. Outro que venceu a multidão, Zaqueu. Zaqueu era um homem de baixa estatura, assim como eu. E Zaqueu tinha algo a mais, Zaqueu era rico. Mas ele tinha algo que ele precisava romper na vida dele. Zaqueu era tido como ladrão, como enganador. E ele não conseguia chegar até Jesus, porque existia uma multidão ali.
Mas ele tomou uma decisão, ele tomou uma atitude. Ele pensou, eu aqui embaixo eu sou pequeno, mas se eu subir numa árvore eu vou ser grande, eu vou ser alto. E você conhece a história. E Jesus convidou ele. Jesus falou para ele, hoje eu vou estar contigo na tua casa. E nós temos que tomar posse disso. A limitação na minha vida e na sua vida depende muito da maneira que você vai reagir. Vai depender muito da maneira que você vai se comportar. Vai depender muito da maneira que o gigante vai se levantar na sua vida. Sabe por quê? Porque o diabo conhece a sua fraqueza. O diabo conhece a sua fraqueza. Se a sua fraqueza é o vício, ele vai usar o vício para te derrubar. Se a sua fraqueza é mulher, ele vai usar uma mulher bonita para te derrubar. Se a tua fraqueza é um homem, ele vai usar um homem bonito para te derrubar. O diabo não vem feio para amedrontar. Não, ele vem para seduzir. E se ele vem para seduzir, ele tem as artimanhas dele. Mas aquele cego tinha um propósito na vida dele. Aquele cego tinha uma convicção dentro dele. Eu vou buscar o meu milagre, custa o que custar. Jesus poderia muito bem dizer um não para ele. Lógico que Jesus jamais ia fazer isso, nem com ele, nem com nenhum de nós, porque ele nos ama. Mas a determinação dele mudou a história dele. E olha só que interessante. A multidão que ia à frente, que creio eu que já tinha visto Jesus curar, Jesus ressuscitar, Jesus fazer milagre. Creio eu que a mesma multidão é a multidão que estava mandando ele calar a boca. Muitas vezes aquele que paralisa está do nosso lado, está dentro da nossa casa, está dentro da nossa geografia, no trabalho, na escola, na faculdade. É aquelas pessoas que muitas vezes estão perto da gente. Porque o texto é bem claro. E a multidão que ia adiante se sentia incomodado. Mas a palavra de hoje a palavra de Deus para a sua vida hoje. Continue. Permaneça. Continue crendo. Continue tendo fé. Não desista. Não se entregue. Não se desfaleça. Continue crendo. O milagre vai chegar. O milagre vai chegar, igreja. Amém? E nós precisamos tomar posse disso. Existe situação na minha vida e na sua vida que só vai mudar se você tiver um posicionamento. E aquele mendigo cego, ele tinha uma convicção tão profunda no coração dele, uma certeza tão genuína no coração dele. E você me pergunta, Carlinhos, mas que certeza é essa? Que convicção é essa? Fé. Repita comigo, fé. Ele tinha fé que Jesus ia curá-lo, independente da multidão. Independente da situação, ele tinha fé que Jesus ia curá-lo. E nós precisamos também ter essa fé hoje, porque tem milagre de Jesus para mim e para você. Tem cura de Jesus para mim e para você. O que nós precisamos é continuar, não desista. Ah, mas o gigante é muito grande. Não desista. Eu estou passando pela vale da sombra da morte, eu não sei o que fazer. Continue crendo, Jesus é o nosso Deus de vida. Deus tem vitória para cada um de nós. O que nós não podemos é acomodar. Ele poderia, aquele mendigo poderia, simplesmente chegar até Jesus e falar, Jesus pergunta para ele, nós vamos chegar lá. O que quer que eu te faça? Olha só, gente. Se Jesus chegar hoje aqui no Ministério do Tabernáculo de Vida e perguntar, o que você quer que eu te faça? Você tem uma resposta pronta para isso? Você tem uma resposta pronta para isso? Porque o cego Bartimeu, ele não gaguejou, ele não tremeu, ele sabia o que ele queria. E nós precisamos saber o que nós queremos. Nós precisamos saber aonde eu vou e por que eu vou. Nossos pastores têm um ditado que ele fala, tenho certeza que ele está nos assistindo aí, que quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E a gente sabe que o caminho da perdição, ele é um caminho fácil. O caminho da perdição, ele tem atalhos. Mas o caminho de Deus, não. O caminho de Deus é reto.
O caminho de Deus é correto. O caminho de Deus está em cura. O caminho de Deus está em libertação. Porque Ele nos ensina. E esse texto é claro. Ele nos ensina. Por que a multidão estava seguindo Jesus? Porque via em Jesus o Salvador. Ele sabia quem Jesus era. E eu e você, na nossa vida física hoje, no nosso bairro, na nossa casa, você tem que chamar atenção. Você tem que ser um referencial. Você não pode ser mais um na multidão. Porque o cego Bartimeu não era mais um na multidão. Porque ele tinha um propósito na vida dele. Ele tinha um desejo no coração dele. Ele tinha fé, ele tinha esperança, ele tinha convicção. Então não tema. Não desanime. Ah, Carlinhos, mas você não sabe o nível de guerra que eu estou passando. Eu não sei mesmo, mas Jesus sabe. Ah, você não conhece meu esposo. Eu não conheço, mas Jesus conhece. Você não conhece a minha esposa. Eu não conheço, mas Jesus conhece. Mas Ele está te perguntando nessa noite, o que quer que eu te faça? Olha a oportunidade que você está tendo, meus amados. Quantos não teve essa oportunidade de se colocar na presença do Pai, e Jesus olhar para ele e falar, filho, o que quer que eu te faça? Filha, o que quer que eu te faça? E nessa noite você tem a oportunidade, nessa noite você tem fé, porque eu creio em nome de Jesus que a sua fé vai ser renovada hoje, e você vai viver milagres de Deus na sua vida. Você precisa crer, você precisa ter fé. Não permite que a multidão limite o seu sonho. Não permite que a multidão, quando eu falo multidão aqui, eu estou me referindo a dificuldades, a gigantes, a barreira. É essa multidão que eu estou referindo, não é a quantidade, é o que a pessoa fala. Porque a multidão, já fala, a multidão, o cego era só um. E olha só, Jesus para. No meio daquela multidão toda, mandando ele calar a boca, Jesus para. Ei, você que está mandando ele calar a boca, vai buscá-lo. Porque quando Jesus manda, até o inferno obedece. Quando Jesus autoriza, até o inferno obedece. E Jesus dá um comando, vai buscá-lo. Imagina você, Gi, nós dois aqui. Eu não gosto do Gi, brincadeira, tá, gente? Por algum motivo. E o pastor Bruno fala assim, ô Gi, vai na casa do Carlinhos, fala para ele vir aqui que eu estou chamando ele. Você vai ou não vai? E Jesus dá o comando, vai buscá-lo. Vai buscar ele. Imagina eu. E o texto fala que quem for buscar ele falou, calma, o mestre manda te chamar. E aquela capa que ele usava, que simbolizava o pecado, que simbolizava a pobreza, a miséria, a humilhação, a rejeição, ele joga de lado. O texto fala isso, ele não levou com ele. Porque ele queria uma nova história, ele sabia que algo ia acontecer na vida dele. Então o passado não pode paralisar o seu futuro. O passado não pode paralisar a sua conquista. E a multidão não pode impedir você de viver o milagre de Deus. Posso crer? Você que está em casa pode dizer um amém, glória a Deus. O cego não permitiu isso. E sabe o que mais nós aprendemos com a história do cego Bartimeu? Porque ele era mendigo, ele era cego, mas ele era muito inteligente. Ele era muito perseverante. Porque a pessoa perseverante, a pessoa não desiste. A pessoa perseverante, a pessoa cai aqui, ela levanta, bate a poeira e vai para o outro lado. A pessoa perseverante, ela não se deixa abater com o que pensam a respeito dele. Ele se importa com o que ele tem aqui dentro. A vitória é minha, só depende de mim. Quero pegar um parentezinho aqui e falar algo rapidinho. Eu trabalhei 35 anos na Pirelli, eu aposentei e está com um ano. 35 anos. E meu filho falou para mim, o Ian, ô pai, durante tantos anos, você nunca quis ser um inspetor de qualidade? Você nunca quis ser um supervisor, um encarregado? E eu falei para ele, filho, eu nunca estudei para isso. Não estudei. Embora tivesse oportunidade,
Eu não quis. Mas uma coisa eu tinha cravado no meu coração. A minha família, quando eu casar, quando eu ser pai, a minha família vai ter um teto para estar debaixo. A minha família vai ter um carro para andar. Eu tinha dó quando eu vi uma mulher no ponto de ônibus com um filho no colo para ir para qualquer lugar. Eu não queria isso para a minha vida. Não queria isso para minha esposa. Então eu falei para ele, filho, eu não estudei, mas eu trabalhei a vida inteira para viver o hoje. O que nós estamos vivendo hoje. Nós não temos conforto, nós não temos luxo, não temos dinheiro, mas à medida do possível nós temos conforto, debaixo da permissão de Deus. Então, que você não deixe seu sonho ser paralisado. Que você não permita que a palavra negativa de uma pessoa possa tirar você de viver o propósito de Deus. Porque o cego Bartimeu, ele não se deixou levar. A multidão não paralisou o sonho dele. A multidão não rompeu o propósito dele. A multidão não deixou ele envergonhado, embora ele fosse mendigo e cego. Ele acreditava que, se ele chegasse a ter Jesus, algo ia acontecer. O milagre ia acontecer. E se você não acredita nisso, você pode conversar comigo depois do culto que eu te conto a minha história. Para quem é casado aqui, que o esposo não está no momento, ou a esposa não está. Se você acha que teu marido não tem jeito, eu te convido a conversar comigo e minha esposa no final do culto. Se você acha que tua esposa não tem jeito, eu convido você a conversar comigo e minha esposa no final do culto. Nós somos líderes de casais. Mas nem sempre ela teve um homem temente a Deus. Nem sempre ela teve um homem no altar, igual hoje. E eu já falei, para quem me conhece há mais tempo, sabe, a minha prima está ali, a minha cunhada, e alguns amigos, meu filho, minha nora. Minha esposa pagou um preço muito alto. Ela sempre foi cristã, sempre foi temente a Deus. Mas eu fazia parte daquela multidão que estava lá fora. O que isso tem a ver com a ministração? Que não é o fato de você estar, é o fato de você ser. Estar na igreja não quer dizer que você é um cristão, mas o teu testemunho, a maneira que você age, a maneira como você fala, a maneira como você reage em certas situações, vai mostrar quem você é. Então você precisa estar preparado para isso. Você precisa saber. Quando Jesus te perguntar o que quer que te faça, você vai ter a palavra eu quero isso, Pai. Eu preciso disso, Pai. Eu preciso daquilo, Pai. Mas você tem que ter a convicção e fé que Ele vai mudar a sua história. Cada um de nós aqui tem um antes e um depois. A gente brinca, eu acabei de contar aqui a minha história. Eu me converti através de meu filho. Meu filho tinha 2, 3 aninhos de idade. Eu tomando cerveja e ele querendo tomar. Eu sentado com a latinha de cerveja na mão e ele querendo tomar. E eu falei, não, filho, não pode. Mas a palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica o lar. E minha esposa olhou para mim com toda a sabedoria e falou, amor, vigia, tá? Seu filho tem 3 aninhos. E ele está pedindo. Amanhã ele vai abrir a geladeira e vai pegar. E aquilo tocou profundamente meu coração. E eu pensei, eu não quero isso para meu filho. Eu não quero isso para meu filho. Embora eu não fosse um alcoólatra, eu nunca bati na minha esposa, mas eu sei o preço que ela pagou porque eu bebia. E para quem bebe, talvez, não, uma cerveja 2 não dá nada. Pergunta para quem está do teu lado. Pergunta para quem está do teu lado. Mas aquele cego tinha um desejo no coração dele, ele tinha uma convicção que tem milagre para mim e para você. Nós precisamos sair. E quando Jesus perguntar o que quer que eu te faça, você tem que ter resposta na tua boca. Tem milagre para você, amém? Tem cura para você, amém?
Deus tem propósito para mim e para você. O que você precisa é jogar aquela capa para trás. A capa que te traz vergonha. Você sabe por que muitas vezes a pessoa sai da igreja? Porque o problema dela é tão sujo que ela tem vergonha de falar para o líder dela. O pecado que ela carrega é tão sujo que ela tem vergonha de sentar com o pastor e a pastora dela e falar, olha, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Porque a função de um líder não é criticar, não é apontar. A função do pastor não é saber da sua vida, porque ele já tem a vida dele. E só Deus sabe, quem já ministrou aqui um dia nesse púlpito, o nível de guerra que é. Para estar aqui diante de vocês, trazendo uma palavra de Deus. Imagina um pastor que está todos os domingos, resolvendo questões de cada um de nós. Porque eu tenho certeza, se qualquer um de nós que procurar o pastor e a pastora pedir uma opinião, um conselho, assim como nós já pedimos, ele vai atender, ele vai estar orando com você. Ele vai chorar com você, vai sorrir com você, assim como nós já presenciamos, já vivemos isso. Pastor Bruno, pastor Elaine, saiba que a igreja te ama. E em nome de toda a equipe, nós somos gratos pela sua vida. E sabemos que vocês estão aí, mas estão conectados com a gente. E vocês merecem esse dia de folga, esse descanso. E nós estamos aqui, diante de Deus, para dizer que a fé muda toda uma história. Existe gigante que só vai sair da minha vida, da sua vida, diante da fé, diante do posicionamento. Por isso, meus amados, quando Jesus perguntar o que quer que eu te faça, responda. Tem muita gente que não sabe orar, né? Fala, eu não sei orar. Oração é você conversar com Deus, igual você conversa com um amigo, porque Ele é seu amigo, Ele é seu pai, Ele é seu conselheiro. Tem oração que eu não abro a boca, eu só peço, Pai, fala comigo, perdoa meu pecado, fala comigo, e Deus vai falar com você. Deus vai falar com você que está em casa, Deus vai mudar a sua história, e você vai testemunhar aqui nesse púlpito, o que Deus vai fazer na sua vida, o que Deus vai fazer na sua casa, o que Deus vai fazer na sua história. A Bíblia diz que Salomão pediu sabedoria a Deus. E Deus não só deu sabedoria a ele, como ele foi um dos homens mais ricos que a Bíblia relata. Ou seja, Deus ele vai além do que a gente pede. Ele supera tudo aquilo que a gente não pensou. Deus é Deus de milagre. E milagre, o milagre é algo que só quem crê, só quem tem fé, vive. E cada um de vocês aqui é fruto de milagres. Posso ouvir um amém? Cada um de vocês é fruto de milagre. Quando seu pai teve relação com sua mãe, não era só você, era muitos, milhões. Mas você está aqui. E a palavra de Deus fala que tudo é previsão dele, tudo é permissão dele. Por que eu, não o outro? Sabe por quê, meus amados? Porque o que Deus tem preparado para mim e para você é meu. A salvação é individual. Quem decide ser salvo é eu, não é a minha esposa, não é meus filhos. Eles podem clamar sim por mim, podem orar sim por mim, mas se eu falar que eu não quero, vocês entendem como Deus é grande? Vocês entendem a grandiosidade de Deus? É individual. Aquele cego poderia pedir dinheiro, ele era um mendigo. Ele poderia falar, Senhor, eu quero uma casa. Senhor, eu quero ser um homem bonito, eu quero ter status. Mas ele não. Ele falou, eu quero ver. E a palavra de Deus diz que Jesus falou para ele, então veja, a sua fé te curou. A tua fé te salvou. Como viver essa fé? O que é a fé? Eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus 21, versículo 22. O que é a fé?
Mateus 21, versículo 22. Amém? Mateus 21, versículo 22. Se queres, receberão qualquer coisa que pedires em oração. Vou repetir. Se crerem, receberão qualquer coisa que pedires em oração. Só ora quem tem fé. Só ora quem tem fé. Porque a oração é um diálogo com o Pai. E se eu não tiver fé que o Pai pode fazer algo por mim, não tem por que orar. Se você que está aqui todo domingo, se você que está aí assistindo, nos acompanhando pela internet, se você não tiver fé que Deus pode mudar a sua história, você está perdendo tempo. Se você não tiver fé que Deus tem um renovo para você, você está perdendo tempo. Deus tem renovo todos os dias para mim e para você. E aquele cego sabia disso. O cego Bartimeu sabia disso. O que está acontecendo? Que barulho é esse? Jesus de Nazaré. Ele falou, é hoje. E você está aqui hoje. A oportunidade de você mudar a sua história é hoje. A oportunidade que você recebeu o seu milagre é hoje. É agora. Você precisa tomar posse disso. Jesus está aqui perguntando, o que quer que eu te faça, filho? Você que é jovem, o que é que eu te faça? E você vai responder, eu preciso de um milagre tal. Eu preciso de uma cura tal. Eu preciso de uma restauração tal. Eu preciso, Deus, do Senhor. Será que Jesus não sabia que aquele cego estava ali? Porque o texto fala que ele estava à beira do caminho. E ele ouviu a multidão. Você acha que Jesus não sabia que ele estava ali? Como que Jesus escutou ele no meio da multidão? Nós estamos aqui em quanto? Umas, sei lá, 60 pessoas, mais ou menos? 50? Sei lá. Imagina uma multidão no meio do deserto. E Jesus olha assim e fala, ei, busca ele lá. E nessa noite a palavra para mim e para você é, permaneça, continue orando, continue buscando, continue crendo, continue acreditando, não desista. A multidão não parou aquele homem cego. A multidão não tirou o pensamento dele em Jesus. Só depende de mim e de você. Só depende de eu deixar minha capa de pecado lá atrás e me lançar nos braços do Pai, me lançar na direção dele, me lançar naquilo que Deus tem preparado para mim e para você. A única pessoa que tem o direito de não viver o que Deus tem preparado para você é você mesma. Nem o diabo tem esse poder. A única pessoa que tem o direito de não viver o que Deus tem preparado para você é você mesma. Ah, mas eu estou orando pelo meu marido e ele não muda. Ah, eu estou orando pela minha esposa, ela não muda. Eu quero dizer algo para você. Jesus chega ao sepulcro de Lázaro. E Jesus fala, arranca a pedra. Marta chega correndo e diz, Senhor, já faz 4 dias. E Jesus fala, tira a pedra. Senhor, já está cheirando mal. E Jesus fala, tira a pedra. Abra sua Bíblia em João 11. Já estou terminando, tá? Abra sua Bíblia aí. João 11. Versículo 39. Oh, Deus. João 11, 39.
Alguém pode ler para mim, por favor? É curtinho. Em voz alta, por favor. João 11, 39. Alguém leia, por gentileza? Trinta e 39 e o 40. Amém. Vocês ouviram o que ele leu, que está escrito na sua Bíblia aí? Jesus fala para mim, eu não te falei, se você somente crer, virá a glória de Deus. Então olhe para o seu irmão e fala, se você somente crer, você virá a glória de Deus. Se Deus ressuscitou Lázaro 4 dias depois, o que ele não pode fazer na nossa vida hoje? E para finalizar, eu quero compartilhar com você 4 lições que esse texto nos ensina. E eu quero que você grave aí no seu coração. Primeiro, aquele cego teve atitude. Ele teve atitude. Quando o cego Bartimeu soube que era Jesus, ele se posicionou. Ele teve atitude. E não aceitou a cegueira dele. Ele não aceitou a deficiência dele. Eu lembro quando eu sofri um acidente que eu perdi metade da mão. Eu tinha 13 anos de idade. E como foi difícil aceitar. Quantas barreiras, quantas vozes soprou no meu ouvido. E eu não era crente, eu não era cristão. Mas um dia, até esse dia o Davi me perguntou, o meu filho Davi, eu falei para ele, não filho, eu tomei uma decisão. Diante da humilhação que eu vi meu pai passando lá, com o dono do depósito, que era um depósito de sucata, um ferro velho, diante da situação, da humilhação que meu pai estava passando lá, eu decidi, eu não vou ser uma vergonha. Eu não vou ser um inválido. E eu contava para ele esse dia, eu com a tipóia no braço, com a mão curtinha, que estava enfaixada ainda, e eu tirei a tipóia, eu peguei a vassoura e comecei a varrer minha casa, lá na Bahia, com 13 anos de idade. Não aceito ser inválido. Não aceito. Então, meus amados, a palavra para você hoje, você que nos acompanha, não aceite nada além daquilo que Deus tem programado para mim e para você. Não aceite. Se é de Deus, amém. Deus tem vitória para você. Deus tem bênção para você. Deus tem abundância para você. Você precisa crer. Se for para Jesus, é mais forte esse aplauso. Nosso Deus é perito em milagre. E a segunda atitude que o cego Bartimeu teve, ele não desistiu do milagre. Ele não desistiu diante da multidão. A multidão, muitas vezes, ela só quer te sufocar, para tirar você do propósito, para tirar você do foco. Você ouviu aquele ditado que fala que, às vezes, cachorro que late não morde? Mas você não pode dar ouvido para o cachorro latindo. Muitas vezes você dá muito ouvido para a multidão. E você esquece do Deus que está dentro de você. Você esquece que você tem um chamado de Deus para vencer. Você esquece que nosso Deus, Ele não quer que o filho dele sofra. E quem é pai, quem é mãe aqui, sabe do que eu estou falando. Deus tem propósito na minha vida, na sua vida. Então você precisa ter fé e você não pode desistir. E aquele mendigo cego, diante de toda aquela multidão, gritando, mandando ele calar a boca, ele falou não. Ele se posicionou. E ele se lançou. Eu vou buscar meu milagre, custe o que custar. E nessa noite eu falo para você, tem milagre para você, custe o que custar. Porque o nosso Deus é o Deus de milagre. Você precisa ter fé, você precisa buscar, você precisa crer. O terceiro passo, saber o que você quer. Jesus pergunta, filho, o que quer que eu te faça?
Ele poderia ter pedido tanta coisa, sim ou não? Mas ele sabia o que ele queria. Ele não estava gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim à toa, para se aparecer. Mas muitas vezes a pessoa está preocupada com o status. Muitas vezes a pessoa quer a benção, mas não quer o dono da benção. Mas aquele cego sabia muito bem o que ele queria. E quando Jesus perguntou, ele não gaguejou, ele não titubeou, ele não ficou pensando, o que eu peço? Não, ele sabia, Senhor, que eu veja. E o milagre foi derramado na vida dele. Então veja, a tua fé te curou. Então você precisa saber o que você quer. Você tem que ter uma direção, você tem que ter um foco. E esse foco é Jesus. E o quarto, que nós acabamos de falar, é a fé. A fé é você dar um passo aonde o chão não existe. E Jesus vai colocar o chão. A fé é você acreditar que eu posso viver o melhor de Deus aqui na terra. Eu posso viver. Você pode ter um casamento abençoado, você pode ter um marido abençoado, você pode ter uma esposa abençoada, você pode ter filhos abençoados, você pode ter pai e mãe abençoado. Não depende dele, depende de você. É a maneira no qual você vai enxergar isso. Davi derrubou Golias pela fé. Davi era o menor dos irmãos dele. Enquanto o gigante estava lá pagando de fortão, assim que nem o Wallace, fortão, só que o Wallace é do bem, né? E o Golias era do mal. Davi pequenininho, assim que nem eu. Hoje Deus vai te dar a sua cabeça nas minhas mãos. Deus vai me dar. É essa fé que nós temos que ter, meus amados. Não é pela força dos braços, é pela força do joelho. É pelo poder da palavra. Porque Jesus pergunta, o que quer que eu te faça? Eu quero ouvir de você. Você quer o que de mim? Pai, eu quero cura. Eu quero enxergar. Pai, eu quero ser um esposo melhor. Eu quero ser uma esposa melhor. Pai, eu quero ser um filho melhor, uma filha melhor. Pai, eu quero ter o desejo no meu coração de te servir com alegria. Porque nós sabemos que é um desafio. Você viver o propósito de Deus é desafio. Porque existe uma multidão aí fora que quer tirar você do propósito. Existe uma multidão aí fora gritando, cala a boca, não ore, não jejue, não clame, não acredite. Mas aquele cego, que homem inteligente, como que ele nos ensina? Eu fico imaginando, se aquele homem, com toda essa fé dele, imagina se ele não fosse cego, se ele enxergasse só um pouquinho. Porque a palavra de Deus diz que Jesus curou ele, se você continuar lendo, e ele saiu glorificando e adorando a Deus pelo caminho. No começo do texto, ele estava sentado à beira do caminho. Agora ele está junto. Agora está junto de Jesus. Agora está caminhando com Jesus. E muitas vezes você está à beira do caminho. Ah, eu estou indo na igreja. Não é só isso. Você tem que ser a igreja. Você tem que estar em Cristo. Esse é o tema dessa ministração. Só alcança o milagre quem suporta a pressão. Só alcança o milagre quem suporta a pressão. Não desista do seu sonho. Não desista do que Deus tem preparado para mim e para você. Não desista. Você que está aí em casa, não desista. Continue crendo. O gigante é grande, sim. Mas maior que está em nós do que está no mundo. Davi não teve medo daquele gigante. Ele pediu a Deus, ele orou a Deus. E pela fé, ele foi para a guerra. Ele foi para a batalha. Então, nessa noite, a palavra que eu declaro na sua vida, debaixo da permissão de Deus, é: tem bênção para você. Tem milagre para você. E vá se colocando de pé. Tem bênção de Deus na sua vida para você. Tem cura para você.
Você precisa crer, você precisa ter fé. Oh Deus. O Tiago vai colocar um louvor. E eu quero que você faça desse louvor uma oração. Eu quero que você faça desse louvor uma realidade dentro do seu coração. Que você, no próximo domingo, nossos pastores vão estar aqui. E você vai subir aqui para testemunhar o milagre que Deus fez na sua vida, o milagre que Deus fez na sua casa. A luz do dia, lá estava a cena que me impressionou. Pode aumentar mais um pouco, Thiago. Um anjo preso a Jacó, Enganador, que por sua bênção lutou, mas ele teve um arrependimento. jamais desistiu. Abra sua boca e declare isso. Oh Deus. Não largava o anjo. Isso é convicção, meus amados. Insistiu, não sairia dali sem sua bênção. Isso é fé. Isso é acreditar no poder de Deus. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou. O anjo está aqui hoje, esse anjo é Jesus. Abençoado ele foi. Oh Deus, paciente de nós, vai curando, vai restaurando, papai. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Diante dessa palavra, diante desse louvor, Preciso de uma se você bênção, entendeu não o vou propósito de desistir. Deus, Sem ela eu não vou se você quer sair renunciar daqui. algo com Jesus, Só saio quando o se você Senhor tem o me desejo de tocar. falar, não, pai, eu quero caminhar, eu quero deixar a capa do passado, eu quero deixar o pecado no passado, eu quero caminhar com o Senhor. Que você põe a mão no seu coração aí, faça desse louvor uma oração. Tem milagre para você nessa noite. Oh Deus. Diga assim para Jesus nessa noite, meus amados. Talvez você não tenha outra oportunidade como essa. Assim como aquele cego aproveitou a oportunidade, porque Jesus ia passando ali. E ele decidiu, pai, eu quero mudar a minha vida, eu quero mudar a minha história. Então decida caminhar com Jesus hoje. Você que está em casa, decida hoje andar com Jesus. Decida hoje deixar Ele agir na sua vida. Decida hoje Ele mudar a sua história. Oh Deus, muito obrigado, Senhor. Vá consagrando sua vida a Ele, vá declarando. Vá confessando que você precisa do milagre, de uma cura. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. A unção de Deus sobre Saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, vou desistir.
Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Só vive milagre quem suporta a pressão, meus amados. A unção de Deus sobre mim. Ele está aqui hoje. Você precisa de uma bênção, Ele está aqui hoje. Ele vai te dar a bênção. E o Tiago vai colocar para tocar mais uma vez. E se você precisa tomar uma decisão hoje, o momento é agora. Põe a mão no seu coração, vai declarando que você precisa de uma cura. Jesus está aqui perguntando: filho, o que quer que eu te faça? Filho, o que quer que eu te faça? E você vai declarando para Ele: eu preciso de um milagre, Pai. E eu preciso restaurar meu casamento, Pai. Eu preciso restaurar a vida de meu filho, Pai. Pai, eu preciso de um emprego. Pai, eu preciso deixar o pecado de lado. Eu preciso de uma restauração na minha vida. Vai declarando, igreja. Você que está em casa, vai declarando, vai clamando a Ele. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Nada vai impedir a unção de Deus sobre você. Eu não vou desistir. Agindo Deus, quem impedirá? Vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Que essa seja uma realidade na sua vida. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Não saia daqui da mesma forma que você entrou. Nada vai impedir. Não tem uma semana igual a que passou. De Deus sobre mim. Viva o sobrenatural de Deus. E assim como aquele cego que recebeu a bênção, recebeu o milagre, saiu glorificando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que você saia daqui convicto que tem salvação, tem cura, tem milagre, tem bênção de Deus para você. Basta você crer, basta você ter fé, basta você acreditar, basta você se lançar aos pés dele. E como esse louvor diz: preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Aleluia. Você pode dar um aplauso ao nosso Deus. O mesmo Deus que curou o cego Bartimeu, Ele está aqui. O mesmo Deus que ressuscitou Lázaro, Ele está aqui. O mesmo Deus que curou aquela mulher do fluxo de sangue, Ele está aqui. O mesmo Deus que mudou a vida daquele homem, Ele está aqui. Zaqueu era tido como bandido, e Deus mudou a história dele. Deus mudou a vida dele. E tudo que Deus pede para mim e para você nessa noite, tudo que Deus pede para mim, abra sua boca e confesse o que quer que eu te faça. Você pode colocar novamente, Tiago? Já na alva luz do dia, lá estava a cena que me impressionou. Um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou e jamais desistiu.
Continue insistindo, continue clamando. Anjo linda, Deus vai te tocar nessa me noite. abençoar. Você vai sair daqui abençoado, cheio da graça de Deus. Preciso de uma bênção, não vou O desistir. que quer que eu te faça, Sem filho? ela eu não vou sair O que quer que eu te daqui. faça, filho? Ele está perguntando para você. Senhor, me tocar. Oh Deus, estenda a sua mão, toque em mim, papai. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir. Nada vai impedir. A unção de Deus sobre mim. Isso é poder de Deus. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Não permita sair daqui da forma que você entrou. Não permita que a multidão te cale. Receba a bênção de Deus nessa noite. Receba milagre de Deus nessa noite. Receba a cura de Deus nessa noite. Insista no seu milagre. Insista na sua cura. Permaneça firme. Não permita que a multidão te cale. Ele insistiu. O anjo está aqui. O anjo é Jesus, nosso Deus Criador. Você é abençoado. Tome posse disso nessa noite. Você que está em casa, você é abençoado. Nosso Deus tem poder de mudar a sua história. Somente creia. Dê permissão para que Ele te toque. Não posso mais ficar sem te sentir. Oh Deus, esse é teu poder, papai. Impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. A unção de Deus sobre mim. Dá um forte aplauso ao nosso Deus. Dá um forte aplauso a Jesus. Aleluias, aleluia. Quantos entenderam a mensagem nessa noite? Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Orar encerrando esse culto. Encerrando essa palavra. Espero que, da mesma forma que essa palavra tocou fundamente no meu coração, assim como ela falou comigo, tenha falado com você também. O que quer que eu te faça, filho? Pai querido, nós te agradecemos, Deus, porque precisamos do milagre do Senhor. Precisamos, Deus, do teu cuidado. Precisamos, papai, do teu ouvido. Não importa, Deus, a multidão que vai mandar calar a boca, o Senhor vai mandar nos chamar. A tua igreja está aqui porque te ama, porque sabe quem o Senhor é. E nós somos gratos, Deus, por isso. E nessa noite, Deus, nós te pedimos a unção do Senhor sobre nossas vidas, a unção do Senhor sobre nossos pastores, a unção do Senhor sobre a vida de todos esses que estão nos acompanhando pela internet, nas suas casas. Que o Senhor traga um renovo, que o Senhor traga restauração, que o Senhor traga cura, libertação. Mas acima de tudo, papai, que o teu mover alcance o coração de todos, para que o desejo e o amor de te buscar, de te servir, de te seguir, seja maior do que a vontade própria de cada um de nós. Que o Senhor encontre cada um de nós, homens e mulheres tementes ao Senhor.
Que o Senhor nos permita, Deus, e nos conceda uma semana abençoada, uma semana debaixo da tua permissão, uma semana no qual o teu milagre vai alcançar teus filhos. E que no próximo domingo nós possamos estar aqui testemunhando mais um milagre. Assim como o Senhor fez a vida daquele homem cego, que nós possamos estar aqui testemunhando o tão grande é o Senhor e tão grande é o teu amor por nós. Assim nós oramos, papai. Muito obrigado, Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, nos proteja, em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus, aleluia, e um forte abraço a nosso Deus. Vá na paz, meus amados, que Deus acompanhe. Você que nos acompanha, muito obrigado. Pastor, pastora, beijo no coração. Ana Clara, Ana Elisa, que Deus abençoe grandemente. E que Deus abençoe e leve cada um de vocês em segurança. Obrigado, Wallace. Obrigado, Tiagão. Obrigado, Gi. Obrigado a toda a equipe. Muito obrigado. Obrigado, Gi.